Boa tarde, irmãos, irmãs. Estamos aqui mais uma vez para trazer o nosso vídeo, que é colocado aqui e também no YouTube, falando dos capítulos do meu segundo livro, que se chama Motivando os Irmãos. Então, hoje nós vamos estar aqui no capítulo 7 do meu livro, na qual falo sobre motivação atual. É o que nós temos como motivação no momento que nós estamos vivendo, né? Faz parte desse projeto Unindo os Irmãos Unidos, né, onde lancei o meu primeiro livro chamado Unindo os Irmãos, e agora é o segundo livro, né, já estamos no capítulo 7, segundo livro chamado Motivando os Irmãos. Vamos falar agora sobre a motivação atual que nós temos visto nesse tempo. Aí, meu irmão Márcio Fraga, um abração, está aí junto. Matan Messias tem nos acompanhado, os irmãos têm acompanhado aí nossos vídeos aqui no YouTube. Bem, primeira coisa nós precisamos, falando desse tema motivação atual, nós precisamos entender o que está acontecendo conosco, né, na nossa vida. Não estou falando agora de oração, mas nós, né, como irmãos em Cristo, nós precisamos entender o que está acontecendo com a gente, cada momento. Abraço aí a Ruth Alves. Cada lugar que nós frequentamos ou passamos, em cada situação que enfrentamos, pois tudo isso que está acontecendo com a gente nesse momento, com você, tem tudo a ver com o que Deus está preparando para fazer na minha e na tua vida. Então, nada é por acaso, há um propósito de Deus na minha e na tua vida. E as coisas que vão acontecendo conosco, elas são preparações de Deus, né, para o que vem aí à frente. Então, ações de Deus, projetos de Deus, há um propósito de Deus para cada um de nós, diferente um do outro. E o que a gente está passando na sua maior parte, tem tudo a ver com o que a gente vai enfrentar aí pela frente. Então, a gente precisa entender o momento que nós estamos vivendo. Precisamos entender as coisas que nós estamos passando, né? Paulo já dizia que todo aquele que é de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá individualmente, né, essa direção, né, o Espírito da verdade. Né? João 16:13 diz que quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Olha aí. Então, coisas vindouras, coisas que ainda estão por vir, o Espírito da verdade vos guiará e vos anunciará as coisas vindouras. Então, ainda que você não saiba o que vai acontecer com o Brasil, ainda que você não saiba o que vai acontecer com o mundo, ainda que você não saiba o que vai acontecer comigo ou com outra pessoa, aquele que é de Deus e é guiado pelo Espírito Santo de Deus tem que pelo menos saber o que vai acontecer consigo. Você precisa entender a tua história, né? Ainda que a maioria não crê, né, que o Espírito Santo fale em relação a outras pessoas, ao Brasil, ao mundo, você precisa crer o que o Espírito Santo está falando, que vai acontecer contigo. Com você precisa. É igual a salvação. Você precisa ter certeza da sua salvação. Você não tem certeza sobre a salvação de ninguém, mas a sua você precisa ter. Então, as coisas vindouras sobre a sua vida, você precisa saber, porque você é guiado pelo Espírito Santo. Segundo João 16:13, vos guiará em toda a verdade e vos anunciará as coisas vindouras, referente pelo menos à tua vida. Então, isso a gente precisa saber. E se a gente está no movimento dos irmãos, na casa de oração, igreja cristã evangélica, nós precisamos saber para onde estamos indo. Nem que você saiba da sua igreja local, tenha conhecimento da sua igreja local, mas a necessidade de se conheça isso. Então, um abraço aí, Raquel, Walterley, Elda e Hilda Soares, também está conosco. Nós não seremos cobrados, né, irmãos? Irmãs, nós não seremos cobrados por nada que aconteceu antes da gente nascer. O que aconteceu antes da gente nascer, a gente não estava aqui, a gente não será cobrado por isso. Também não seremos cobrados pelo que acontecer depois que nós morrermos, depois que nós partirmos desse mundo. Nós não seremos cobrados. Mas nós seremos severamente cobrados por aquilo que aconteceu na nossa geração.
na minha e na sua geração, isso nós seremos cobrados. A Bíblia diz em Atos, capítulo 13, versículo 36, que Davi serviu a Deus na sua geração. Você precisa servir a Deus nessa geração, a geração que você faz parte. Você precisa fazer história como o movimento dos Irmãos Unidos, que começou já há 190 e poucos anos, aqui no Brasil vai fazer 141 anos, uma história lindíssima de homens e mulheres que fizeram, que serviram a Deus na sua geração. Só que agora é a minha e a sua geração. Nós não podemos ficar de braço cruzado e simplesmente, como já falamos aqui, pensando simplesmente em igreja local, vida individual. Não, nós fomos chamados, separados, para sermos bênçãos. Né? A bênção de Abraão, né? O chamado de Abraão vem até nossos dias. Né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pregação do Evangelho de Jesus Cristo, na qual resgata vidas, famílias, né, e sociedades, liberta, abençoa. Então, precisamos ter esse conhecimento, precisamos ter essa ideia do que está acontecendo com a gente. E isso, de uma forma não só individual, mas com relação aos trabalhos dos irmãos, também na união nossa, no trabalho do movimento. Então, vamos entender um pouco daquilo que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com o movimento dos irmãos, com a casa de oração, com a Igreja Cristã Evangélica no Brasil? O que tem acontecido, né, referente a essa questão da motivação? Porque eu já tenho falado nos meus vídeos todos o que tem acontecido com a casa de oração, o movimento dos irmãos nesses 140 anos. Tenho falado muitos detalhes, né? Acrescento alguns a cada vídeo, mas tenho falado muita coisa. Mas com relação à motivação atual, né, esse assunto, se você quiser saber outros assuntos que têm acontecido na casa de oração, assista aí meus vídeos anteriores no Facebook, também no YouTube. Você vai ver os detalhes que eu tenho dado, que eu tenho falado, que a gente precisa entender o momento histórico. Precisa entender o que está acontecendo. Falei isso no meu primeiro livro, né? Entender o momento histórico dentro da casa de oração. Então, em termos de motivação, que é o assunto de hoje, motivação atual, o que está acontecendo conosco? Bem, nós estamos globalizados, ou seja, embora separados, unidos a um dígito do teclado, a um clique do mouse, a um telefonema ou videoconferência. Afinal, nós estamos em mais de 100 países, a casa de oração está em mais de 100 países, e você está separado pela distância, sim, mas nós somos globalizados. Tomar um clique aqui no mouse, eu estou falando aqui, tem gente de vários países assistindo, Moçambique, Angola, Portugal, Estados Unidos, China, até na China tem gente aí assistindo. Então, nós estamos a um clique do mouse aqui, do teclado, de uma videoconferência de Facebook, de WhatsApp, onde agora você consegue aí botar até 4 pessoas para falar ao mesmo tempo com elas. Então, nós estamos globalizados. Isso é motivo de motivação. Eu sempre falo que os homens que vieram antes de nós, né, até o ano que eu nasci, 1970, não tiveram nada aí que a geração X, Y e Z tem tido. Essa tecnologia, essa condição de passar e pregar a palavra, de falar, de ter reuniões entre a gente, falar o que está acontecendo, assim, de maneira tão instantânea para tanta gente ao mesmo tempo, em tantos lugares. Outras coisas que eu tenho falado aqui também, nós temos congresso em todas as regiões do planeta. Casa de oração, movimento dos irmãos. Tem congresso na América do Norte, no Caribe, na América do Sul, na Europa, né? Em 2015 teve o IBCM6 em Roma, né? E já teve aí na África o Congresso dos Países da Língua Portuguesa, né? Foi em 2016 em Angola, 2020, ano que vem, vai ser em São Tomé e Príncipe. Tem congresso na Ásia, congresso na Oceania, enfim. Temos congressos aí no mundo inteiro, reuniões no mundo inteiro.
Então as coisas ficam bem mais fáceis para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente traçar planos em conjunto, para a gente traçar ações que realmente vão fazer diferença na nossa geração. E a gente tem que aproveitar a nossa geração, porque nós precisamos servir a Deus na nossa geração. O que aconteceu antes de 1970, quando eu nasci? Isso aí já passou. O que vai acontecer depois que o Senhor me chamar? Também não vou ter responsabilidade. Mas enquanto eu estou aqui, tudo que vier à minha mão para fazer, preciso fazer com todas as minhas forças, preciso fazer para agradar o Senhor e servir ao meu Senhor, servir a Deus na minha geração. Você precisa servir a Deus agora na sua geração. Outra coisa, tem aumentado a motivação para o nosso crescimento em número por todas as regiões da nossa pátria e também no exterior. Nós já somos hoje, em termos de membros no mundo, mais de 3 milhões e 500 mil membros de casa de oração, de Movimento dos Irmãos Unidos, Igreja Cristã Evangélica. Mais de 3 milhões e meio. E aqui no Rio de Janeiro, eu fiz aí uma média, deu em torno de uns 10 mil membros no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro todo. Embora você esteja na sua igreja local, pensa, poxa, mas minha igreja local só tem 30 membros e tal, mas quando junta tudo aí no Rio de Janeiro, você vê que tem em torno aí de uns 10 mil membros. E eu vou falar para você, é claro que eu não... É um exemplo, não quero entrar nessa parte, né, nesse respeito, mas para muita gente aí fora isso é importante, só para você ter uma ideia, 10 mil membros unidos, só no Rio de Janeiro, elege um candidato. Claro que não estou aqui dizendo que é para ser feito isso, só estou dizendo qual é a repercussão de 10 mil pessoas unidas num único lugar. A capacidade de ação fora da esfera eclesiástica, fora da esfera religiosa, ela é capaz de fazer. Agora, você imagine 10 mil membros juntos para fazer dentro da própria casa, para fazer dentro do próprio movimento. Se consegue fazer coisas fora, ter uma repercussão, um impacto fora, 10 mil membros, você imagina o que 10 mil pessoas podem fazer dentro da casa de oração. Então, precisa de união. Então, tem se aumentado a motivação para o nosso crescimento em número. Durante muito tempo não se falou muito disso, mas há uma motivação para que isso aconteça. E pode acontecer, e tem que acontecer, e deve se acontecer. É bíblico. Né? Quanto mais almas, quanto mais vidas, quanto mais pessoas são alcançadas pelo reino de Deus, além de se tornar você uma pessoa sábia, porque quem ganha almas sábio é isso que Deus deseja, que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a gente precisa, sim, crescer em número, a gente precisa, sim, querer crescer em número, alcançando mais vidas para o reino de Deus. E ter aumentado essa motivação para o aumento em número. A motivação para buscar mais comunhão e parceria. Existe essa motivação também. Mais comunhão e parceria entre as igrejas do movimento dos irmãos. Tais como você vê aí, nós temos no Rio de Janeiro, temos que ser um, TQSU, União Feminina Geral, União de Obreiros, União Missionária Gonçalense, CEMIG, né? Houve a tentativa da CONAI, aí ainda está aí respirando, Projeto Unidade, União Nordestina lá no Ceará, União de Igrejas da mesma região, União de Igrejas da mesma cidade, entre outros. Enfim, há uma motivação nesse momento para que haja comunhão e parceria entre as igrejas para o avanço da obra de Deus, para o avanço do reino de Deus, para o avanço do movimento dos irmãos da casa de oração. Aí está aparecendo também, está aí respirando e crescendo, está bem novo, o Núcleo Nacional de Missões, um núcleo para coordenar missões, para entender missões, para ajudar, para cooperar com as instituições missionárias, aquelas 16 instituições missionárias que existem no nosso meio de casa de oração, espalhado pelo Brasil. Ainda que em 8 estados somente, dos 27, só em 8, mas aí está aí o NUNAMI
né, que é o Núcleo Nacional de Missões, para dar uma, uma direção, uma consultoria, uma melhor direção aí aos trabalhos das instituições missionárias. Isso é motivação no desejo de que as coisas andem cada vez melhor, mais rápido e mais longe. A motivação para compartilharmos mais informações e conhecimentos, que eu estou fazendo aqui. Isso que eu estou fazendo aqui, usando essa ferramenta do Facebook, do YouTube, e quem sabe no Instagram, é usado para isso mesmo, para trocar conhecimentos, informações, experiências, inclusive entre regiões. Eu costumo falar, e tenho falado, já falei aqui em vídeos, que existe um encontro dos países da língua portuguesa, de casa de oração. O primeiro encontro foi em 2008, em Esmoriz, em Portugal. Já tivemos Esmoriz, em Portugal, em 2008. Tivemos, 4 anos depois, em 2012, no Rio de Janeiro, na UMES. Tivemos, depois de 4 anos, em 2016, na Angola. E agora, ano que vem, 2020, já está sendo anunciado aí, já está colocando já o site para inscrição, o encontro das igrejas que falam de língua portuguesa do meio do Movimento dos Irmãos Casa de Oração, vai acontecer em São Tomé e Príncipe. Só que desde 2008, coloca aí 4 vezes 4, quase 16 anos, depois que aconteceu o primeiro encontro dos países de língua portuguesa, desde 2008, 16 anos vai fazer, tem gente que nem sabe que existe isso. Tem gente que nem sabe que existe encontro de casas de oração que falam português. Tem gente que nem sabe que existe esse encontro. E já vai fazer 16 anos. E dentro de uma geração que tem Facebook, que tem Google, que tinha Orkut, que tinha essas redes sociais aí, e vai fazer 16 anos, tem gente que ainda não sabe. Então, tem aumentado a motivação para compartilhar informação, para a gente se unir mais para o trabalho melhorar, para o reino de Deus melhorar no trabalho do movimento dos irmãos da casa de oração. É usar essas ferramentas, é ter motivação para poder divulgar isso. Porque divulgando há mais participação, divulgando há mais assistência, divulgando há mais parceria. E nós vamos fazer 16 anos, já é o 4º encontro, passando por Europa, Portugal, passando por Brasil, América do Sul, África, Angola, agora vai de novo na África, de São Tomé e Príncipe, quase 16 anos. Tem gente que não sabe que existe, tem gente que sabe que existe, mas não sabe o que foi tratado no primeiro, onde foi feita uma agenda com 4C, né? Cooperação, comunicação, inclusive comunicação, estava lá no primeiro de Moris, falando sobre comunicação, e a gente está aquém, muito aquém dessas informações serem divulgadas assim com ímpeto, com vontade, com desejo de que todos conheçam, de que não só Portugal, não só o Rio, não só Angola, não só Tomé e Príncipe, e nem só uma nata, não só uma cúpula tenha conhecimento, mas todos da casa de oração tenham conhecimento. Para quê? Só para ter conhecimento? Claro que não. Mas para quê? Para poder ter mais divulgação, para poder ter mais participação, para poder ter mais assistência, para poder ter mais parceria, para ter mais troca de ideia. Então, há motivação para nós compartilhar mais informações e conhecimento, trocando que experiências entre as regiões. Há necessidade de fazer isso. Então, muita gente quer que o movimento dos irmãos, as casas de oração, melhore, avance, mas é necessário que se faça algo, que se mude a mentalidade desagregadora, a mentalidade de afastar, de excluir, de separar, e passar por uma mentalidade de motivar, de agregar, de unir, de trazer para perto, de recuperar, de resgatar os que estão separados, de resgatar os que estão se separando. Essa mentalidade precisa mudar. E eu creio que há motivação para isso, para que essas coisas aconteçam. Há motivação para nos conhecermos e nos aceitarmos cada vez melhor.
apesar dos pesares, apesar de algumas mentes ainda desagregadoras, né, exclusivistas, eu não sei se o nome é esse, né, que são todos liberais agora, falando mais para liberais, né, mas mentes que são inquisitórias. Então, a motivação para nos conhecermos e nos aceitarmos. Que é uma coisa que eu sempre questionei nos meus vídeos, nas minhas conversas, com líderes, com todo mundo, é se há uma autonomia, se a igreja local é autônoma, quando você fala assim, não, a igreja local, as casas de oração são autônomas, você está dizendo, meu irmão, que ela tem aí uma direção congregacional de administrativa, e assim como eu preciso que respeite a minha autonomia, eu preciso respeitar a autonomia alheia. Eu preciso respeitar a autonomia da igreja local. Mas o que a gente tem visto muito mais agora, não sei como é que era no passado, antes da minha geração, mas é gente que fala tanto em autonomia, autonomia que não pode ter presidente, que não pode ter diretor, que não pode ter chefe, que não pode ter gente que defende com unhas e dentes a autonomia, mas não respeita nem um pouco a autonomia dos outros. Diz que não pode ter um nome, mas aí tem uma nata e uma galera aí que é quase presidente, mas não é presidente, não é papa, não é nada, mas que prega tanto que a igreja tem que ser autônoma, mas não respeita a autonomia dos outros, não respeita a autonomia da igreja local alheia. Então, há necessidade de nos conhecermos mais e, além de nos conhecermos, nos respeitarmos. E aí trazer para perto e a gente conversar e chegar a um denominador comum, como eu tenho dito. Há motivação para uma mobilização geral em prol do trabalho unido, com objetivos comuns. A igreja local é capaz, ela é autônoma, ela é forte, ela está firmada na rocha, que é Jesus, e ela tem capacidade de andar sozinha e pode andar sozinha. Mas é necessária uma mobilização geral em prol do trabalho unido, dos irmãos unidos, com objetivos unidos, objetivos comuns de uma cidade, objetivos comuns de um bairro, objetivo comum de um estado, objetivo comum de uma região e o nosso objetivo comum como nação brasileira. Nós temos um cristianismo que é cristianismo em qualquer lugar do mundo, mas há uma característica do cristianismo brasileiro, do cristianismo angolano, do cristianismo africano, do cristianismo latino. E a gente precisa se conhecer, se respeitar e aproveitar para trabalhar junto. Cada região é necessário unir essas forças. A motivação também para unir forças para vencer o tempo, 140 anos, que nós crescemos e crescemos muito, e temos crescido no mundo inteiro, mas temos passado por um crescimento a conta-gotas. Então, motivação para unir forças para vencer tempo e distâncias entre nós. A tecnologia tem nos ajudado. Agora depende também de nós nos ajudarmos, de nós mudarmos alguma mentalidade para o trabalho juntos, para o trabalho em união, né? Para poder fazer mais relevante o nome Irmãos Unidos. A motivação para termos recursos suficientes e montarmos uma infraestrutura de excelência e impacto para trabalhos com criança, trabalho com mulheres, trabalho com mocidade, trabalho com líderes no nosso meio, na nossa casa. Há motivação para termos esses recursos. Pouco tempo publiquei ali no Facebook, aí no meu, no meu feed ali de notícia, uma frase, uma palavra que dizia a vitória ela tem 3 níveis. O primeiro, com certeza, é o espiritual, porque quem dá o crescimento, a vitória é o Senhor, a vitória vem do Senhor. Então, o primeiro nível é espiritual.
Mas tem um nível estratégico, tem a ação de Deus, mas tem a minha ação também. Eu preciso botar a mão na batalha, eu preciso ir à luta para o Senhor me dar a vitória. Ainda que a vitória nós entendemos e cremos, vem do Senhor, há passos a serem tomados que eu tenho que tomar. Então, além do nível espiritual, tem um segundo nível, que é o nível estratégico. E depois do nível espiritual estratégico, existe também o nível econômico. Porque ninguém faz as coisas, né, sem o nível econômico. Você não consegue mover as coisas sem finanças. Você precisa dela também. Então, precisamos de recursos suficientes para montar uma infraestrutura de excelência e impacto para o trabalho na casa. A motivação para realizar mais e cada vez melhor. Realizar mais e cada vez melhor, sendo relevante e impactante para o nosso entorno. Fazer para o nosso entorno, fazer para a nossa sociedade, fazer para o nosso bairro. A igreja ser relevante e impactante, com mensagem, com tudo. E, às vezes, existem casas de oração que estão fazendo um esforço para sobreviver. Quanto mais criar estratégia, tendo recursos para poder colocar ações para atingir aí o entorno. A motivação para mostrar nossa linda história, através do que Deus tem feito por nós e o que tem nos capacitado a fazer. Não por vanglória, mas para motivação e salvação dos perdidos. E principalmente para a glória de Deus. A motivação para mostrar nossa linda história. E ela é linda mesmo. E eu não sei porquê, não se tem bastante o impactante estratégia, no sentido de que em nossos congressos, eu já fui muito, não se apresenta ali, num determinado momento do congresso, seja ele em São Paulo, na IDE, seja ele na ANTAP, em Minas Gerais, seja ele em Rondônia, seja ele no Nordeste, seja ele no Rio, na UMES, enfim, grandes congressos no Brasil, aí, Carangola, o feminino. Mas por que que não aproveita esses congressos? Eu tenho ido a alguns congressos e não tenho visto isso, porque pode ser feito, que é uma coisa simples, que é a cada ano, e olha que os congressos já têm aí mais de 50 anos de congresso, já teria feito praticamente quase todas as casas de oração. Tem estado aí que já teria até acabado, que não tem tanta casa de oração assim. Mas a cada ano, uma casa de oração expor sua história, de quando foi fundada, como foi fundada, um resumo que às vezes você faz em uma folha de papel, um resumo da história. Eu fiz isso lá na casa de oração em Realengo, no Rio de Janeiro, montei em uma página a história da casa de oração de Realengo, um resumo, como quando começou, quem começou, como que começou, as principais ações e como que está hoje, querendo ir para onde? Uma folha, coisa de 6, 8 parágrafos. Você monta uma história ali, não toma muito tempo do congresso, mas temos congressos no Brasil inteiro aí, vários lugares, congressos importantes, mas não se conta a linda história do movimento dos irmãos no Brasil, de uma casa de oração, histórias lindas que eu já ouvi de algumas. Procurei fazer isso quando estava à frente da União de Obreiros no Rio de Janeiro. Nós colocamos irmãos a cada igreja local que nós visitávamos, cada mês era a reunião dos obreiros, a união dos obreiros era numa igreja, numa casa de oração. E a cada mês a casa de oração tinha um irmão que contava a história para que nós pudéssemos conhecer a história daquela igreja local. Então, há motivação para crescer como discípulo, como igreja local, crescer como igreja local, crescer como movimento dos irmãos no Brasil e principalmente como reino de Deus na terra. Há motivação para isso. Agora, a coisa não pode ser feita de qualquer maneira, ela tem que ser organizada, ela precisa ser direcionada. Porque, como eu já falei aqui, qualquer um
Qualquer um pode tocar o barco. Qualquer um pode pilotar o barco. Qualquer um pode. Deus capacita. Agora é necessário um líder para dar a direção. Necessário um líder para dizer para onde vai, como vai e com quem vai. E por último, a motivação para sair do anonimato e ser usado naquilo que Deus tem preparado e capacitado para a edificação dos santos na casa de oração e para a edificação da igreja e para a edificação do corpo de Cristo. Há motivação para sair do anonimato. Eu escrevi o primeiro livro, o segundo, e as pessoas falavam assim: ah, está escrevendo um livro para poder fazer a casa de oração conhecida? Não, eu nunca tive esse propósito e nem tenho agora o propósito de fazer a casa de oração, o movimento dos irmãos, a Igreja Cristã Evangélica, conhecida no Brasil, conhecida nos Estados, não é nada disso agora. Eu acredito que seja, para mim, na minha opinião, é uma vergonha. Uma vergonha você não ser conhecido na própria casa. A casa de oração não conhece a casa de oração. A casa de oração não sabe onde estão as casas de oração. A casa de oração não sabe quantos membros tem. A casa de oração não sabe, não tem estatística nossa. Eu não quero fazer a casa de oração conhecida no Brasil, não. Eu quero fazer a casa de oração ser conhecida pela casa de oração. E eu acho que isso não é querer muito. E isso aí tudo é para a edificação do corpo de Cristo, para o trabalho do movimento dos irmãos no Brasil. Há um movimento, movimento dos irmãos unidos. É movimento, não é estagnação dos irmãos unidos, é movimento dos irmãos unidos. E ele está movendo, ele está crescendo, ele está andando em todos os lugares do planeta Terra. E aqui no Brasil, há 141. Mês que vem, daqui a menos de um mês, faz 141 anos no Brasil. E a gente precisa aí estar motivado e motivando, de maneira que a gente possa fazer um trabalho em união, fazer conhecido entre nós a casa de oração, entre nós, e também fazer aí conhecido o trabalho que a gente tem feito. Então, Deus abençoe a todos. Obrigado aí a presença de todos, Romildo e Rosel, Jonathan, pessoal que tem chegado e acompanhado a gente aqui. E até o próximo vídeo, que nós falaremos sobre motivação futura. Falei sobre motivação atual agora. Mas no próximo vídeo nós vamos falar sobre motivação futura. Que Deus nos abençoe.